Essa Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vamos estar lendo alguns versículos, do versículo 1 até ao versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Hoje é um culto denominado culto dos varões, né? Culto com os embaixadores do rei. Então, Deus me colocou uma palavra aqui no coração para compartilhar com os irmãos. Vamos falar um pouquinho acerca de homens de Deus, né? Sobre algumas características de um verdadeiro homem de Deus. Todos encontraram Atos capítulo 6, versículo 1? Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem sentar, queridos, para agradecer pela reverência à palavra do Senhor, nosso Deus. Eu estou grato ao Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? Então nós temos motivo para glorificar e para exaltar ao bendito nome de Jesus. E eu quero também já aproveitar essa ocasião, irmãos, para estar agradecendo, né, a igreja que tem nos recebido, né? A gente aqui por quase mais de um ano nós podemos estar aqui junto, um período lá, né, na Alvorada, e agora também um bom período aqui com os irmãos. Mas conversei com o pastor Elias, né? A gente está para servir, irmãos, o reino, né? A gente está para servir o reino de Deus. E nesse momento, nessa ocasião, tem sido bastante difícil para nós, né? A questão do deslocamento, vai para lá, vem para cá e tal. Mas lá em Capitinga também, né, o pastor, os irmãos lá da igreja têm nos procurado, pedindo ajuda para que a gente possa estar cooperando ali, ajudando na obra de Deus. E é uma igreja onde que nós nascemos, né, onde a gente aceitou Jesus como Salvador, onde demos os primeiros passos, temos muitos irmãos em Cristo que nós amamos de coração e que, na verdade, estão precisando do trabalho da gente, estão precisando do ministério, né? Então, para mim tem sido bastante difícil, para a minha família, tomar essa decisão, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente está aí para servir. Eu conversei com o pastor Elias, a gente está à disposição da igreja, aquilo que nós tiver ao nosso alcance, que a gente puder fazer, irmãos, nós vamos estar aqui servindo aos irmãos. Mas nós vamos estar também servindo ali em Capitinga, vamos estar congregando com os irmãos, que ali a gente está dentro de casa, né, e a gente vai ter possibilidade de servir melhor, né, de cooperar melhor na obra de Deus. Então, de coração, agradeço a todos os irmãos, aos obreiros, principalmente o pastor Elias, viu, que Deus abençoe grandemente a vossa vida, o vosso ministério. E a gente sabe, irmãos, que Deus está nesse negócio, viu? Deus está nessa igreja, Deus está nesse ministério e tem grandes promessas para esse trabalho. E eu tenho certeza que as promessas de Deus vão permanecer de pé. Amém?
Então vamos lá, amados, para a palavra do Senhor nosso Deus. Como eu disse, hoje é um culto de varões, né? E Deus me trouxe aqui no coração um varão, um homem de Deus, aonde que nós vamos refletir um pouquinho sobre o exemplo desse homem de Deus, chamado Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. O texto que nós lemos aqui fala da instituição dos primeiros diáconos da igreja. A Bíblia diz aqui que estava havendo um problema ali na igreja em Jerusalém, na distribuição das cestas básicas. Estava havendo um problema ali na hora de repartir ali o pão. Então estava havendo uma acepção entre as irmãs, né, as esposas dos irmãos de fala helenista. Elas eram desprezadas no ministério cotidiano, né, porque a Bíblia diz que eles comiam junto e partiam o pão com alegria, com singeleza de coração. Só que tinha algumas irmãs ali, por elas serem de fala grega, não de fala hebraica, então elas eram discriminadas, né? Essa é a palavra. Havia uma discriminação ali entre algumas irmãs dentro da igreja. E aquilo ali foi afetando a congregação. E chegou aos ouvidos dos apóstolos. E o que os apóstolos disseram? Falaram, olha, nós, os apóstolos que estavam na frente da igreja, eles disseram, olha, não é bom a gente deixar a oração, deixar a pregação da palavra para ir cuidar dessa área social, para a gente servir às mesas. Mas vamos fazer o seguinte, escolham entre vocês 7 homens. Escolham 7 homens que têm algumas características especiais, que a Bíblia diz aqui, que para cuidar desse importante negócio, porque as pessoas pensam que assistência social na igreja é uma coisa qualquer, é uma coisa simples, mas a Bíblia diz que isso é um negócio importantíssimo, e não pode ser qualquer pessoa que pode assumir esse trabalho. Eu acho interessante, irmãos, quando eles falam, ó, escolhei dentre vós, é porque dentro da igreja tem gente capacitada para fazer a obra, para fazer o trabalho. Então eles disseram, olha, escolham no meio de vocês 7 homens. Agora eu acho interessante que não foi no meio de 70, não foi no meio de 20. A Bíblia diz que nessa época a igreja já estava com mais de 5.000. Tinha mais de 5.000 candidatos, mas para escolher 7. Para servir a obra do Senhor, a Bíblia diz que são muitos os convidados, mas são poucos os escolhidos. É sempre um privilégio quando você é escolhido para fazer algo na obra de Deus, para você desempenhar um papel na casa do Senhor, então é um privilégio. Então o discípulo diz, olha, escolham entre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e os constituamos sobre esse importante negócio. Então podia ser qualquer pessoa. Nós observamos aqui algumas características desses homens, e a primeira característica era que eles precisavam de ser de boa reputação. Não podia ser qualquer pessoa, por isso que eu disse aqui, no meio de mais de 5.000 foram escolhidos 7, porque tinham que ser pessoas de boa reputação para poder fazer aquele trabalho. Porque os irmãos teriam que entrar na casa das viúvas, para cuidar das viúvas da igreja. Agora já pensou, se não fosse, irmão Zezinho, uma pessoa, um homem de boa reputação, né? A hora que ele entrasse na casa da viúva, como Jesus falou dos fariseus, né? Os fariseus arrumavam desculpa que ia entrar nas casas das viúvas para orar, para fazer prolongadas orações, mas na verdade estava aproveitando das coitadas, né? Mas na igreja não, na igreja é diferente. Eles disseram, escolha entre vós, homens, primeiramente, de boa reputação, para cuidar desse importante negócio. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que entre eles escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de fé e cheio de sabedoria. E tem outros aqui nomes, né, que na verdade eram 7, mas eu quero frisar aqui devido ao tempo.
eu quero usar apenas o Estevão como exemplo para nós, que somos homens de Deus, ou que desejamos ser e queremos ser homens de Deus. E o primeiro característica aqui de Estevão que eu quero trazer à nossa mente é que está aqui no capítulo 6, no versículo de número 5, que diz o seguinte: este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, a primeira característica de um homem de Deus, é preciso, irmãos, que seja cheio de fé. Tem que ser crente de verdade. Aleluia. Uma das características que distinguiu Estevão foi a sua fé. Como eu já disse aqui antes, existe 3 tipos de fé. Existe uma fé chamada fé natural, que qualquer pessoa possui essa fé. Até um traficante, ele tem essa fé, que é a fé natural. Ele acredita que vai conseguir aquilo que ele almeja. E tem também o dom da fé, é aquela fé que Jesus falou: olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, passa daqui para acolá, e vos será feito. Esse é o dom da fé. E tem também a fé salvífica, que é a fé para a salvação. É que a Bíblia diz que por essa fé nós somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Sem essa fé salvífica, irmão, ninguém verá o Senhor. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem de fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aquilo que você ainda não viu, ainda não aconteceu, mas você, pela fé, você acredita que vai acontecer. Pela fé, irmão, você consegue vislumbrar o impossível, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a fé, ela é tão importante na vida do servo de Deus. Porque nós vivemos num mundo onde que as pessoas só acreditam naquilo que vê, mas o crente não. O crente, ele acredita naquilo que ele não vê. A fé nos faz acreditar no impossível. E Estevão, ele era um exemplo de fé. Ele era um homem de fé. E a Bíblia diz, irmãos, que a fé não precisa ser grande, né? Mas é preciso ser uma fé genuína, uma fé verdadeira. Nós vemos aqui no São Mateus, capítulo 17, versículo 20, os irmãos conhecem ali o texto. Ali fala de um pai de família que tinha um filho atormentado. A Bíblia diz que o demônio pegava aquela criança, uma hora jogava no fogo, outra hora jogava na água, querendo acabar com a vida daquela criança. Porque a Bíblia diz que o papel do Satanás é roubar, matar e destruir. Ele queria destruir a vida daquele garoto. Mas aí o pai dele vai até os discípulos e pediram para que os discípulos expulsassem o demônio da vida daquele rapazinho. Mas a Bíblia diz que os discípulos tentaram, mas não conseguiram. E Jesus agora vem descendo do monte, viu aquela multidão e diz: o que está acontecendo aqui? Aí o pai se apresentou, ele diz: olha, o meu filho está passando por isso, por isso e por isso, e eu trouxe ele aqui para os seus discípulos, e os discípulos não puderam libertar o meu filho. Aí Jesus olha para ele e falou: olha, até quando eu vou ter que suportar essa incredulidade de vocês? Até quando vos sofrereis? E a Bíblia diz que Jesus ordenou aquele demônio, e o demônio saiu da vida daquele moço, e ele ficou totalmente curado. E agora os discípulos perguntam para Jesus, falou: Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não podemos libertar esse garoto? Aí Jesus falou: por causa da falta de fé de vocês. Vocês estão comigo, vocês estão me acompanhando já há 3 anos, mas vocês não são crentes ainda. Está faltando fé. Então, meus amados, que nós possamos também
ter mais fé, confiar mais na providência de Deus e no poder de Deus que está sobre a nossa vida. Jesus disse, olha, está faltando fé em vocês. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a esse monte, passa daqui para acolá e vos será feito. Bendito seja o nome do Senhor. Então a fé não precisa ser grande, irmãos, mas tem que ser uma fé verdadeira, tem que ser uma fé genuína. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem de fé. E além de ser um homem de fé, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Oh, glória ao nome do Senhor. Essa é uma das características indispensáveis também, irmão, na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus. É ser cheio do Espírito Santo. Não é ter o Espírito Santo pela metade. Porque os irmãos sabem que todos nós temos o Espírito Santo. A partir do momento que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas não é um ou dois, ou o obreiro, ou o pastor, ou os diáconos, ou o presbítero. Não, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, na igreja primitiva, a Bíblia diz que lá no dia do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Então, ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é uma obrigação de toda a igreja. Até ontem eu estava assistindo ali uma pregação ali do pastor Hernandes, Dias Lopes, né? Até foi o presbítero Zezinho que enviou para mim, eu estava assistindo aquela pregação e eu achei muito interessante. Ele contando, irmãos, acerca da importância também de ser cheio do Espírito Santo. E ele contando uma experiência que aconteceu do irmão lá numa igreja onde eles congregam lá. Que chegou um irmão para o pastor e disse, olha pastor, o senhor vai ter que disciplinar o fulano, porque o irmão fulano está bebendo, ele está tá chutando o balde mesmo, está bebendo, vai ter que... E a Bíblia fala que o crente não pode se embriagar com vinho, aonde há contenda. Aí o pastor falou, olha, realmente, irmãos, a Bíblia diz que não pode, né, não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Mas o pastor pergunta para ele, e você está cheio do Espírito Santo? Você é cheio do Espírito Santo? Aí o irmão, cheio? Não, né, pastor? Ele falou, então, você está apontando o dedo para o irmão que está embriagando com vinho. Mas o mesmo texto que manda não embriagar com vinho, manda também ser cheio do Espírito Santo. Ele dizendo, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, Rabade Candalaia, aleluia, ser cheio do Espírito Santo, querido, não é opção, é mandamento de Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo, todos nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, bendito seja o nome do Senhor, porque quando o crente, irmão, está cheio do Espírito Santo, não há lugar nele para pecado, não há lugar para fofoca, não há lugar para murmuração, não há lugar para mentira, porque o Espírito Santo se apossou de tudo, se apossou da nossa mente, se apossou do nosso coração, se apossou das nossas atitudes. Então a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem cheio de fé e era um homem cheio do Espírito Santo. Quantos podem dar um glória ao nome do Senhor nessa noite? Oh, glória a Jesus, aleluia. Que nós possamos também, queridos, viver cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa guiar a nossa vida, possa orientar a nossa vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. E também, a terceira característica da vida de Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. O versículo 3 fala assim, escolhei, pois, irmão, entre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria,
e o constituamos sobre esse importante negócio, cheio de sabedoria. Existe uma diferença gritante entre conhecimento e sabedoria. Hoje tem muitas pessoas que confundem conhecimento com sabedoria. O conhecimento, irmãos, é importante. É importantíssimo. A Bíblia diz que nós precisamos crescer na graça e crescer também no conhecimento. O conhecimento, ele é indispensável, ele é importante. Só que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Hoje, na igreja, nós temos, graças a Deus, temos muitas pessoas capacitadas, temos muitas pessoas catedráticas, pessoas que têm grande conhecimento, mas às vezes falta sabedoria. A gente vê aí na vida cotidiana, né, que grande parte dos cientistas, dos filósofos, né, aí nas mídias sociais, eles se declaram ateus, né? Então, será que essa pessoa é uma pessoa sábia? A gente vê quantos filósofos aí, muitos influencers, mas que se declaram ateus. E tem muita gente que acha, nossa, mas como que fulano é sábio? Só que será que essa pessoa é sábia, irmãos? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Ninguém pode dizer que é sábio se não temer a Deus. Como que uma pessoa confessa que Deus não existe e que ignora a presença de Deus e se diz uma pessoa sábia? Pode até adquirir algum conhecimento, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, sábio é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pode ser a pessoa mais humilde do mundo, pode ser a pessoa mais humilde da terra, mas ele é sábio, porque ele acredita num Deus vivo, ele teme ao Senhor dos senhores, ele teme aquele que criou os céus e a terra. Essa é a maior sabedoria revelada ao homem, bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Estevão, ele era um homem sábio. Então precisamos, queridos, de pessoas sábias. Aleluia. A igreja necessita de pessoas que tenham conhecimento, mas precisamos muito mais de pessoas que tenham sabedoria. Mas como adquirir sabedoria? É muito simples, irmãos. Lá em Tiago diz, olha, se alguém de vocês tiver falta de sabedoria, vai para a escola. Não, ele diz, peça a Deus, que Deus dá a todos e não faz acepção de pessoas. Deus dá sabedoria a todos, bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos, a exemplo de Estevão, ser pessoas de fé, ser pessoas cheias do Espírito Santo e sermos pessoas sábias, cheias de sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria também, ela é um dom do Espírito Santo. Lá no capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala sobre o dom da palavra da sabedoria, que ela é concedida pelo Espírito Santo. E eu acho esse dom maravilhoso. O dom da palavra da sabedoria. Sabe como é que funciona esse dom, irmãos? O dom da palavra da sabedoria é quando, às vezes, no meio da igreja, surge um problema. Porque toda a igreja tem problemas, o irmão pode ficar tranquilo. Que não vai faltar problema aqui, não. O pastor Elias sabe disso, que toda a igreja tem problema, tem uns mais fáceis, tem outros mais difíceis, né? Mas o dom da sabedoria, ele entra em ação, é quando surge um problema, que ninguém está conseguindo achar a solução para aquele problema. E de repente, Deus levanta um irmão, uma irmã, um jovem, um adolescente, com o dom da sabedoria, e chega para o pastor e fala assim, pastor, por que o senhor não faz assim, 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 assim? Eu acho que vai dar certo. E o pastor, que tem também a visão de Deus, ele sabe que é Deus que está falando com ele. E coloca aquele projeto em ação e o problema resolve. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse é o dom da palavra da sabedoria. Então, irmãos,
que sejamos também pessoas cheias de sabedoria para ajudar na obra de Deus. A Bíblia diz que aquela escolha daqueles 7 homens trouxeram um efeito gigantesco na igreja. Aleluia. O versículo 7, ali do capítulo 6, fala que depois que eles escolheram esses 7 homens, colocaram eles para trabalhar, e a palavra de Deus crescia ali em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Oh, aleluia! Para ver a diferença que faz quando uma coisa é organizada dentro da igreja, né? Faz uma grande diferença. E vamos lá, outro exemplo aqui de Estevão. Ele era um crente cheio de poder. Glória ao nome de Jesus. Versículo de número 8, fala assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia. O que é poder, irmãos? Poder, a Bíblia fala sobre poder e autoridade. Jesus, conversando com os discípulos, lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, ele diz: olha, ficai em Jerusalém, e há de vir sobre vós o Espírito Santo, e receberão poder. Vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, até o confim da terra. Então, é preciso, irmãos, que nós tenhamos poder. Poder vem do grego dunamis, que significa dínamo, significa força. Aleluia. É algo dinâmico, algo que não para. Então, Estevão, ele era um homem cheio de poder. A Bíblia diz que ele chegando ali em Samaria, e ele pregava a palavra do Senhor nosso Deus, e muitas maravilhas aconteciam. Pessoas eram curadas, paralítico andava, cego enxergava, porque o poder de Deus estava sobre a vida daquele homem. Mas alguém pode dizer: ah, mas isso aí foi lá no tempo dos apóstolos, né? Isso aí foi Estevão. Agora, quem sou eu? Mas essa promessa, irmãos, é para nós. Essa promessa é para a igreja. Essa promessa é para todos os discípulos do Senhor. Aleluia. Lá, Marcos 16, quando Jesus diz: olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Ele agora dá o poder. Ele diz: olha, no meu nome, vocês vão expulsar demônio. No meu nome, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. No meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Deus já nos deu poder. Sabe o que é o poder, querido? É o nome de Jesus Cristo. Você já tem poder na tua vida. Não precisa temer nada, não. Não precisa temer a influência maligna, porque você tem poder. Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Oh, glória a Deus. Então é preciso, irmãos, que nós tomamos consciência do poder de Deus que está sobre a nossa vida. A gente às vezes envergonha o Evangelho. A gente às vezes envergonha o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico olhando ali, lá no livro de Números, né, sobre aqueles 12 espias que foram espiar lá a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. A Bíblia diz que esses 12 homens foram lá, espiaram a terra, viram que a terra era muito boa e voltaram para trazer o relatório para Moisés. E 10 deles disseram o seguinte: falou: Moisés, nós olhamos a terra e verdadeiramente a terra é boa. A terra é boa, só que, aí está o problema, a terra é boa, só que lá tem gigante. A terra é boa, mas não é para nós, não. Nós vimos lá homens de grande estatura. Nós olhávamos para eles e nós nos sentíamos como formiguinha.
E eles eram como gigante, e eles olhavam para nós e nos via como gafanhoto. Eles vão pisar em nós, vão consumir conosco. E a Bíblia diz que eles infamaram a terra, jogaram a terra lá para baixo. Falaram, olha, Deus quer que a gente vá para lá, é para nos destruir. Mas a Bíblia diz, irmãos, que levantou 2 homens, Josué e Calebe, 2 homens cheios de fé, 2 homens cheios do Espírito Santo, e disseram o seguinte: tão somente não sejamos rebeldes contra o Senhor, e o Senhor nos dará essa terra em nossas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que nós possamos ter confiança em Deus, acreditar mais nas promessas do Senhor, e também acreditar no poder que Deus colocou em nossas mãos. E Deus falou para aquele povo, falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, já que o povo não quer entrar na terra, né, está com medo, então vamos dar uma voltinha com eles aí no deserto. Esses 10 aí, que profetizaram que a terra é ruim, nenhum deles vai entrar na minha terra. Nem ele, nem a sua família. Todos eles, aqueles que creram neles, vão morrer no meio do deserto. Mas Josué e Calebe, eles acreditaram na minha promessa. Eles vão entrar na terra prometida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o poder de Deus é isso. É você acreditar na unção de Deus que está sobre a sua vida, que está sobre a minha vida. Não nos intimidar diante das situações, porque a Bíblia diz que os dias são maus, mas o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia! Oh, glória a Deus! E fazia prodígios em nome do Senhor. E para nós caminharmos aqui para os finalmente, Estevão era também, irmãos, um homem cheio de luz. Cheio de luz, versículo de número 15, Atos, capítulo de número 6. Fala assim: então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia. Levaram Estevão, irmãos, para o sinédrio, para tentar calar a boca dele. Mas a Bíblia diz que ele começou a falar, começou a pregar para aquelas pessoas ali no sinédrio. E as pessoas não resistiam, os chefes da sinagoga que estavam ali não resistiam à sabedoria que estava sobre a vida de Estevão. E eles queriam condenar o Estevão à morte, mas quando eles olhavam para o rosto de Estevão, eles viam a presença de Deus, eles viam a glória de Deus no rosto do Estevão, louvado seja o nome do Senhor. E ele era um homem cheio de luz. Oh, glória a Deus. E Jesus também disse aos seus discípulos, Mateus capítulo 5, versículo 14, se não me falta a memória. Jesus diz: olha, vocês são a luz do mundo. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Oh, glória a Deus, aleluia. Então Estevão, irmãos, ele era cheio de luz, ele brilhava aonde quer que ele estava, e assim também somos nós. Jesus diz: olha, não tem como você esconder que você é crente. Não tem como você esconder que você é uma nova criatura. Oh, manabachuriandalaia. Não tem jeito, irmãos. As pessoas vão olhar na sua cara. Você pode até mudar de roupa. Pode até tentar imitar o mundo. Mas as pessoas vão olhar na sua cara e vão ver o brilho do Espírito Santo. Vão ver algo diferente. E não adianta. Aleluia. Eu lembro de uma certa feita, um irmão me contando. Esse irmão, ele, de vez em quando, ele dava uma fraquejada. Gostava de festa de Congo, pastor. Então chegava no Natal, de vez em quando ele dava uma escorregada. E ele contou que uma certa feita, foi em Capitinga, ele foi na época das festas de Congo, que a festa de Congo lá no Natal, o povo fica tudo alvoroçado. Ele falou: eu vou lá, meio disfarçado, lá na festa do Congo. Aí ele foi
Na hora que ele foi chegando, ele chegou numa barraquinha lá, chegou e falou, uai, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Você não é crente? Aí ele pegou e falou, ih, já está ruim. Ele saiu dali e foi para um outro. A hora que ele chegou na outra lá, falou, ô irmão, uai, o que você está fazendo aqui? Você não é seu lugar, não, rapaz, você não é crente? Ele falou, mas que trem danado. Aí ele foi procurar outro. E ele chegou na outra barraca, já tinha uma outra pessoa, falou, uai, o que você está fazendo aqui, irmão? Né? E ele falou, o negócio é voltar para casa, o negócio é ir para a igreja, isso aqui não é lugar meu, não. Então, irmão, quando a pessoa entende, isso é bom. Mas tem pessoa que não entende. Tem pessoa que Deus está falando com ele que não é o lugar dele, mas ele quer ficar, ele quer insistir. Né? Mas o importante é isso, irmãos, que o crente que é cheio da luz, aonde quer que ele esteja, a presença de Deus vai fazer a diferença. Porque Jesus diz, vocês são a luz do mundo, e ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Oh, glória ao nome do Senhor, aleluia. E Estevão, ele era um crente cheio de luz. E outra coisa também, Estevão, ele era um crente cheio de visão. Vamos lá, não é divisão não, viu, irmão? É de visão. Era um crente cheio de visão. Capítulo 7, versículo de número 55. Diz o seguinte, mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia. Quando ele estava ali, irmãos, para ser apedrejado, para ser martirizado, a Bíblia diz que ele se ajoelha e olha para cima, e ele tem visão de Deus. Oh, coisa maravilhosa. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo o céu aberto, e eu estou vendo Deus olhando para mim. Oh, glória a Deus. E eu estou vendo o trono de Deus, e eu estou vendo na direita do trono de Deus, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, dizendo, vem Estevão, vem, aleluia. Irmãos, coisa boa é crente que tem visão de Deus. Nada para ele, nada o desanima. Hoje falta muitas visões na igreja. Eu me lembro, eu ainda sou novo na igreja, eu tenho 30 anos de fé. Mas, algum tempo atrás, era difícil um culto que não tinha alguém na igreja para contar uma visão, para contar um sonho que Deus tinha dado. Visões de Deus que edificavam a igreja. Agora hoje acabou as visões. As pessoas não têm mais visão, e às vezes quando tem visão, tem medo de contar. E uma grande parte das visões que a gente vê hoje é visão do inferno. As pessoas estão vendo mais o inferno do que o céu. A gente vê só a visão do inferno, pessoa vendo visão do diabo entrando na igreja, quebrando cadeira e fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas a Bíblia diz que Estevão, ele tinha visão do céu, ele tinha visão de Deus. Oh, aleluia, que nós possamos também, querido, ter visão de Deus, tirar os nossos olhos dessa terra e olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para aquilo que nos está aguardando, para aquilo que nos espera. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Cada dia que passa, irmão, nós estamos mais terrenos. Cada dia que passa, nós estamos mais grudados nas coisas deste mundo. Mas que nós possamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos dê visão dos céus, que nos dê visões espirituais, aleluia, para a edificação da igreja, para a orientação dos irmãos, para fortalecer a nossa fé. E a Bíblia diz que Estevão, ele viu os céus abertos. Aleluia. E a Bíblia diz também, meus amados, Atos dos Apóstolos 2:17, o apóstolo Pedro dizendo, o que o profeta Joel já havia profetizado,
que nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu pude pegar um pouco desse tempo de que os jovens ainda tinham visão. Eu pude pegar um pouquinho desse tempo que a mocidade ainda orava, que a mocidade dobrava o joelho e orava meia hora antes do culto. Halabacandaraia, aleluia. E ainda contemplava a visão de Deus, que no congresso de jovens, muitos jovens ainda eram arrebatados em espírito, e via algo maravilhoso que o Senhor revelava. E os vossos jovens terão visão. Isso é promessa de Deus, irmãos. É promessa para a igreja. Mas o que está acontecendo? Por que não acontece mais isso? É porque nós deixamos de olhar na palavra. Deixamos de dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos olhar para o exemplo de Estevão, voltar a ser cheio do Espírito Santo e voltar a ter visão de Deus. Aleluia. E se você tiver uma visão, uma revelação de Deus, não tenha vergonha de dizer não. Não tenha vergonha de contar aquilo que Deus tem te revelado. Embora nós sabamos, irmãos, que a maior revelação é a palavra, mas os dons de Deus ainda são para a igreja. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Não acaba não. Os dons não acabam. Os dons estão aí. Então que nós possamos voltar a ter visão de Deus. E para encerrar aqui nessa noite, Estevão era crente cheio de amor. Cheio de amor. Veja o que diz aqui o texto bíblico, versículo de número 60, do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Aliás, o versículo de número 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Aleluia. Então, irmãos, nós podemos ver aqui Estevão de joelho, apedrejado. Agora as pessoas se levantam, furiosos, e começam a arremessar pedras contra ele. E a pedra batendo na cabeça, nas costas, no peito. E ele olhando para cima e contemplando a glória de Deus. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu acho isso aqui tremendo. Que o povo, irmão, estava achando que estava acabando com ele. O povo estava achando que estava destruindo ele. E ele estava só contemplando a presença do Senhor Jesus, contemplando o trono de Deus, e vendo aquilo que estava esperando ele, e ele fala assim: Pai, não lhes impute esse pecado, perdoa eles, não põe esse pecado na conta deles, não. O que é isso, irmãos? Isso é amor, amor pelas almas perdidas. Está recebendo paulada, está recebendo pedrada, mas está intercedendo pelas almas dos pecadores. Aleluia! Essa é a função da igreja. Hoje nós ficamos muito nervosos, sabe? Hoje nós estamos crentinhos, nervosos demais. Até com os pecadores, né? A gente fica desejando que eles vá para o inferno, mas já está indo, já está com o pé no inferno. Ah, mas fulano, é isso, é aquilo, outro lá, tem que ir para o inferno mesmo. Misericórdia, irmãos. A Bíblia nos ensina
é amar. Amar até os nossos inimigos. E o apóstolo Paulo, ele fala lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos: ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, ainda que eu fosse profeta, que eu profetizasse, tivesse todos os dons, mas se eu não tivesse amor, esses dons espirituais não valeria coisa nenhuma. Seria como uma lata vazia, seria como um sino que tine. Porque se não tiver amor, irmão, não adianta nada. Você pode profetizar, pode falar língua estranha, pode ensinar, pode cantar bonito, pode fazer o que for. Porque o emblema do cristão é o amor. Então, meus amados, e a Bíblia diz que Estevão, ele era um crente cheio de amor, que até na hora da morte, ele estava orando, ele estava intercedendo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, irmãos, nesses últimos dias, porque está difícil. A Bíblia diz que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos. Cada dia que passa, vai ser mais difícil de ser crente fiel, viu? Ser evangélico não é difícil não, viu? Ser evangélico, cada dia que passar, vai ser mais fácil. Porque hoje tem igreja para todo tipo, para todo gosto. Mas para ser salvo, irmãos, é preciso olhar para a cruz. Para ser salvo, é preciso olhar para a palavra de Deus. É preciso seguir. Oh, aleluia. Está difícil, irmãos, mas é possível. Se nós enchermos do Espírito Santo de Deus, deixa o Espírito Santo dominar as nossas vidas, deixa o Espírito Santo falar em nossos corações. Eu quero agradecer essa minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oi? Pode orar? Amém.